Leilin observou o traço consciente de uma existência de grau 8 de pico. Seu objetivo é reviver a si mesmo? Certo. O que isso tem a ver com o EAV? Existem 3 camadas para o EAV. A camada mais externa é o canal para todos os espaços de magia. O tecido interior é uma rede de fé e força divina para os deuses. Por último, há o núcleo, que é o selo final onde os deuses selaram conscientes como eu por dentro. Esse é também o maior obstáculo para nos revivermos. Sombra distorcida enviou uma ondulação espiritual. Selo no núcleo. Fragmentos conscientes. Então é isso que está no coração do EAV. Os olhos de Leilin se estreitaram. Nesse caso, deve haver muitos outros conscientes lacrados dentro. Estrondo depois que a bondade soube quanto tempo. A sombra distorcida se dissipou automaticamente, e o pergaminho de feitiço esconde a fera também desapareceu completamente. Este era apenas um morto consciente, e depois de se mostrar, ele não conseguia se manter por muito tempo. O selo na cidade flutuante foi lançado, e Leilin pensou profundamente, Revival, isso parece estar ficando mais sério. Agora, ele sentia que tinha feito contato com o maior segredo da batalha dos antigos deuses que levou ao seu crepúsculo. Do que era conhecido no mundo dos magos, o mundo dos deuses havia enterrado magos antigos numerosos e poderosos de Leus, causando enormes danos às organizações dos magos e não lhes deixando outra escolha senão o retirar-se do mundo dos deuses. Se aqueles 7 deuses já possuíssem a possibilidade de reaparecer depois de cair, isso seria ainda mais possível para magos antigos de Leus. Rank 8 e grau de pico 8 existências já estavam começando a tentar conter as Leus do espaço e do tempo em seus corpos. Mesmo se eles caíssem, sua Truaul ainda poderia dormir no longo rio do tempo e do espaço, e esperar por uma chance de reavivamento. Eles deixam para trás muitos conscientes e fazem arranjos para se darem outra saída. No mundo dos deuses, que era o campo de batalha de uma grande guerra, isso definitivamente aconteceria. Assim, os deuses haviam trabalhado juntos para desenvolver o EAV. Usando o poder do mundo inteiro, eles reuniram todos os conscientes dos magos caídos e os selaram nas partes mais profundas da trama, e até formaram a deusa da trama para guardá-la. No entanto, embora os deuses tivessem feito o melhor para vasculhar o mundo, definitivamente ainda havia alguns que haviam escapado. Shadow distorcido era o maior que havia escapado. Agora, depois de dezenas de milhares de anos, Distorted Shadow finalmente encontrou um magus adequado para lidar com essa situação. Isso seria fazer uso de Leilin, que usara a reencarnação do mundo alternativo e chegar ao mundo dos deuses. No momento em que ele usou o avatar de Calcas, a deusa Tecer cairia imediatamente. Fazendo uso de seu poder temporário sobre a trama, Leilin poderia destruir o selo dos deuses e libertar os conscientes da antiga existência de Leus. Morrendo aqui nos tempos antigos e ainda deixando os conscientes para trás, à espera de uma chance de reavivamento. Estes são todos, pelo menos, rank 7 magos das Leus. Leilin acariciou o queixo, estalando a língua enquanto imaginava isso. Enquanto eles são um bando de pessoas mortas que são impotentes, o mistério dos magos não pode ser facilmente entendido pelos deuses. Eles provavelmente podem recuperar muito de sua força em pouco tempo ou até reviver completamente. Isso significaria o reaparecimento da antiga guerra final. O plano dele é ótimo, e ele parece ter algo planejado não apenas na cidade flutuante. Os lábios de Leilin se curvaram em um sorriso. Infelizmente, ele me conheceu, inicialmente, com as Leus da sombra distorcida. Ele poderia lançar inteiramente o poder da distorção, fazendo uso do consciente da energia no pergaminho. Isso faria com que Leilin percorresse inadvertidamente o caminho que Distorted Shadow determinara. Era uma pena que até mesmo o pico do número 8 do antigo Magus, Distorted Shadow, não soubesse nada sobre a existência do Ai de Leilin. Lasca!
Seu corpo principal alcançara um nível inimaginável e poderia descobrir o Magus e até mesmo expulsá-lo, permitindo-lhe assim ter a vantagem. Agora, a chave para começar a guerra final mais uma vez e deixar os conscientes de inúmeras existências de Leus estavam todas nas mãos de Lei Lin. O corpo principal das sombras distorcidas já havia caído e muitos de seus conscientes estavam selados no centro da trama. Com Lei Lin, ele só poderia tentar fazer uma troca e seduzi-lo a fazer o que ele queria. Era uma pena que Lei Lin não tivesse intenções de deixá-lo sair. Eu sou muito fraco. O meu corpo principal é apenas um Warlock semi-rank 7. Quando se trata de batalha, eu sou apenas comparável a um Magus das Leus, e eu acho difícil escapar de uma existência de rank 8, muito menos aqueles de 8º lugar no pico. Lei Lin evidentemente se conhecia bem. O mundo dos deuses era como um playground para ele agora. Porque ele iria dividir e entregá-lo aos outros. Além disso, esses métodos de causar uma luta de vida e morte certamente resultariam em um contra-ataque dos deuses. Lei Lin não estava tão ansioso para agradar aos magos que ele faria isso. Mas se eu não fizer nada, esses antigos magos podem fazer algo desesperado, então eu preciso dar-lhes alguma esperança. Os olhos de Lei Lin dispararam ao redor quando ele surgiu com um plano. Ter este avatar de Calcas foi uma dissuasão importante e significava que ele poderia virar a mesa a qualquer momento. Mesmo que sua identidade fosse descoberta ou vazada, ele poderia seguir em frente. Quando confrontados com uma ameaça como essa, provavelmente os deuses eram mais medrosos. Mas isso é apenas no pior cenário. Eu tenho que me concentrar em ser um deus primeiro, Lei Lin ponderou por dentro. Ele sabia claramente qual era o seu caminho. Enquanto ele era apenas um Warlock semi-rank 7, com sucesso se tornar um deus e receber seu corpo principal para descer aqui iria definitivamente permitir-lhe avançar para um nível totalmente novo. Eu fiz todos os preparativos teóricos. Eu só tenho que esperar que a energia seja despejada. Lei Lin suspirou. Parece que vou ter que ir para o norte e espalhar fé em mim, assim como me preparar para receber padres. Essa é a prioridade agora. Tentando se tornar um deus como uma lenda sem ajuda de qualquer deus poderia ser dito ser insano. No entanto, depois de receber a Cidade da Sombra, Lei Lin agora tinha a confiança para dizer isso. A fusão entre um grande arcanista e uma cidade flutuante faria até mesmo um verdadeiro deus tremer. As coisas são terríveis agora, então não há necessidade de voltar para o mar exterior. Eu vou para o norte, então. Os olhos de Lei Lin brilharam e ele transmitiu algumas ordens. A Cidade da Sombra, que estava em uma turbulência espacial, retumbou e, como um imenso navio de guerra que pesava 10.000 toneladas no mar, dividiu as ondas de ambos os lados e afastou a turbulência elementar. Começou a se mover no que parecia ser lento, mas na verdade era rápido em certa direção. O norte, nas bordas do Vale do Sabu. Cavalaria nobre com a bandeira de um visconde se movia sem pressa, protegendo um casal nobre. Havia campos de trigo verde nas laterais. As espigas de trigo estavam sendo extraídas e os fazendeiros os acariciavam com as duas mãos carinhosamente, como se estivessem observando o amante, exultantes com a colheita. Para os refugiados do norte, obter a vida como era agora tinha sido difícil. Apenas sobreviver do desastre dos orcs há 3 anos significava precisar de proteção da deusa da sorte, e muito poucos tiveram a sorte de chegar a territórios humanos. Os outros ou morreram de fome ou foram mortos por bandidos ou soldados orcs, e até se tornaram rações. Os refugiados que sobreviveram não tinham garantia de que poderiam se estabelecer, pois havia muitos deles do norte. Isso resultou em grande pressão para o mestre dos territórios. Aqueles que conseguiram os territórios distribuídos só poderiam chorar com a dificuldade em lidar com o desastre. Em comparação, a benevolência deste Senhor da Terra bastou para que estas vítimas lhe rezassem sinceramente.
As colheitas das fazendas recém-aradas não são tão ruins. Parece que vamos conseguir passar o inverno. A senhora do Visconde falava com reserva, olhando para o fazendeiro que se curvara em sua direção. Apenas alguns sortudos tiveram a sorte de ser reconhecidos por ela com o aceno de cabeça e ela tinha o ar de uma nobre e arrogante dama. Agora ela observava o marido. Quando se tratava de seu marido, ela não estava satisfeita nem insatisfeita. Esta foi uma mera transação. Felizmente, as pessoas na organização não mentiram para ela e a levaram a se casar com algum homem idoso à beira da morte. Isso foi algo de sorte para ela. A patroa do Visconde olhou para Tiff, que parecia um homem de meia idade e não pôde deixar de suspirar profundamente. Recordando o que aconteceu ao norte, ela não pôde deixar de tremer. Aqueles orcs ferozes e violentos haviam matado sua família e escravos, e ela mesma quase caíra em suas palmeiras diabólicas. Enquanto ela teve a sorte de escapar, ela conheceu alguns porcos gananciosos. Felizmente, com alguma rapidez e sorte, ela conseguiu manter o nome e territórios da família. No entanto, quase metade se foi, mas a dama lamentável não ousou esperar mais. Próximo, vou ter que dar à luz a algumas crianças. Ela observou o marido e as poucas empregadas atrás dele, parecendo hostis. Somente a amante dos territórios que deu à luz um sucessor masculino tinha a posição mais segura. Já havia muitas garotas querendo subir na cama do mestre e ter uma vida melhor, muitas das quais haviam sido nobres no norte. De fato, enquanto passamos muito, finalmente resolvemos esse grupo de refugiados. Tiff mudou sua aparência. Ele agora tinha quase 2 metros de altura, com sobrancelhas grossas e olhos grandes e parecia muito masculino. Seus cabelos prateados estavam levemente enrolados, mas penteados, e pareciam exatamente com um nobre de meia-idade tradicional no norte. A pobre senhora não tinha ideia de que, em termos de idade real, Tiff era provavelmente ainda mais velha que seu pai. No entanto, se sua idade fosse considerada em comparação com a média de legendes, Tiff era bem jovem. No entanto, os nobres nunca se importaram com a idade, não é? O que é de errado, querida? Ela descobriu que o marido parecia perdido em pensamentos. Oh, não é nada. Você pode retornar primeiro. Eu consegui alguém para chamar o comerciante de joia e alfaiate para vir. Eles vão escolher o vestido mais bonito e luxuoso para você. Tiff deu um beijo na mão de sua dama e mandou-a embora.